Ela entrou naquele escritório como uma simples funcionária. Ninguém imaginou quem ela era, e foi exatamente por isso que a chefe cometeu o maior erro da vida, humilhando quem ela achava ser uma funcionária qualquer. Mas quando ela descobriu a verdadeira identidade da funcionária, ela se arrependeu amargamente. Marina Duarte chegou antes de todo mundo. Não porque alguém tinha pedido, não porque queria impressionar ninguém. Ela chegou cedo porque era assim que ela sempre tinha sido. Uma mulher que respeitava o próprio compromisso, mesmo quando ninguém estava olhando. Ela ficou alguns instantes parada na calçada, olhando para a fachada envidraçada da Vantage Solutions e respirou fundo. Não era nervoso. Era algo mais parecido com cuidado. Como alguém que vai visitar um lugar que já foi seu e precisa se preparar para o que pode encontrar lá dentro. A recepcionista mal levantou os olhos quando Marina se identificou. Entregou o crachá de visitante provisório com a mesma expressão de quem já tinha feito aquilo umas 300 vezes naquela semana. Marina pegou o crachá, disse obrigada com um sorriso real e seguiu para o andar indicado. O elevador estava lotado. Ninguém falou com ela, ninguém perguntou se era o primeiro dia. Ela ficou de frente para as portas fechadas, com a bolsa no ombro e os pensamentos bem quietos. O setor de atendimento comercial ficava no 3º andar. Marina saiu do elevador e encontrou uma sala aberta, com mesas enfileiradas, monitores ligados e aquele barulho característico de escritório que começa o dia devagar e vai esquentando aos poucos. Algumas pessoas olharam. Ninguém se moveu. Foi Patrícia Lemos quem se levantou primeiro, a única na sala que fez isso. Ela atravessou o espaço com um sorriso genuíno, estendeu a mão e disse: "Você deve ser a Marina." "Eu sou a Patrícia, seja bem-vinda." Era uma frase simples, mas naquele momento valeu mais do que qualquer protocolo de integração. A apresentação formal aconteceu 10 minutos depois, numa salinha de reunião com mesa oval e cadeiras que rangiam. Rodrigo Antunes, o gerente de RH, conduziu tudo com aquela eficiência fria de quem já decorou o roteiro. Listou as atribuições, explicou a hierarquia, distribuiu um manual que ninguém leria até o fim. E então Lara Vasconcelos entrou. Ela entrou como quem sabe que a sala muda quando ela aparece. E mudava mesmo. Lara tinha uma presença densa, do tipo que ocupa o espaço antes do corpo chegar. Vestia bem, andava com propósito e tinha o olhar de quem avalia tudo ao redor num 1/10 de segundo. Ela deu uma volta rápida pela mesa com os olhos, cumprimentou Rodrigo com um aceno e então pousou o olhar em Marina. "Então, é você." Não era uma pergunta, era uma classificação. Lara pegou a ficha de contratação que estava sobre a mesa, folheou sem pressa e deixou escapar um comentário com o tom exato de quem não se preocupa em disfarçar o que pensa. "Experiência um pouco limitada para o que a gente costuma trazer aqui. Mas tudo bem, a gente vai ver no que dá." Ela devolveu a ficha, virou as costas e saiu da sala como tinha entrado, sem pedir licença. Marina não respondeu. Não piscou mais rápido, não mudou a postura, não deixou o queixo cair. Ela simplesmente continuou olhando para o lugar onde Lara havia estado, por um segundo, e depois voltou a atenção para Rodrigo, que fingia que aquilo tinha sido normal. Patrícia, do lado de fora da sala, havia visto pela janela de vidro. Ela mordeu o lábio e olhou para o chão. A manhã seguiu. Marina foi apresentada à estação de trabalho, recebeu os acessos do sistema e começou a se familiarizar com as ferramentas. Foi em menos de 1 hora que ela percebeu o problema. Havia um erro de integração entre 2 módulos do sistema de atendimento. Um conflito de dados que estava gerando relatórios incorretos há pelo menos alguns dias. Ela checou 2 vezes para ter certeza. Depois chamou Patrícia, discretamente. "Isso aqui está errado desde quando?" Patrícia olhou para a tela, franziu o senho e disse: "A gente tentou resolver na semana passada. O pessoal de TI disse que ia ver, mas até agora nada." Marina assentiu.
Voltou para a própria mesa. E em 40 minutos, sem pedir ajuda para ninguém, sem abrir um chamado, sem fazer alarde, ela tinha corrigido o erro e documentado o processo para que não acontecesse de novo. Quando o time percebeu, o assunto correu pelas mesas em voz baixa. Alguém comentou com outro. Patrícia sorriu sem conseguir evitar. E Lara, que estava passando pelo corredor com uma xícara na mão, parou. Ouviu o suficiente. E a expressão no rosto dela não era de surpresa. Era de irritação. No fim da tarde, ela chamou Marina até a própria sala. Fechou a porta. Não ofereceu lugar para sentar. Ficou de pé do outro lado da mesa e falou com aquela voz controlada que é mais intimidadora do que qualquer grito. Eu preciso que você entenda uma coisa desde já. Aqui, iniciativa sem autorização não é eficiência. É falta de respeito à hierarquia. Você não foi contratada para resolver o que a equipe não conseguiu. Você foi contratada para seguir o processo. Marina a olhou nos olhos durante toda a fala. Não desviou uma vez. Quando Lara terminou, ela disse apenas, entendido. 2 sílabas, sem ironia, sem submissão. Só 2 sílabas que não entregavam absolutamente nada do que estava por trás delas. Lara ficou 1 segundo esperando algo mais. Não veio. Ela fez um gesto com a cabeça, indicando que a conversa havia acabado e Marina saiu. Foi no corredor envidraçado que aconteceu. Marina estava voltando para a mesa quando Lara saiu atrás dela, por razões que talvez nem ela mesma soubesse explicar direito. 3 colegas estavam parados perto das mesas conversando. Lara apontou o dedo na direção de Marina, a voz alta o suficiente para todo mundo ouvir. Só para ficar claro para todo mundo aqui quem manda sou eu. Não importa o que alguém ache que sabe ou que já fez em outro lugar. As regras aqui são as minhas. Os 3 colegas congelaram. Um olhou para o chão, outro fingiu que estava olhando para o celular. O terceiro ficou com a boca aberta, sem conseguir fechar. Marina estava de costas quando Lara começou a falar. Ela parou. Ficou parada por 1 segundo inteiro, com as costas ainda viradas, e então virou devagar. Abaixou a cabeça num gesto que qualquer um ali teria lido como aceitação. Mas Patrícia, que estava observando de longe com o coração apertado, viu outra coisa. Ela viu o momento exato em que Marina ergueu os olhos antes de virar completamente. Um olhar curto, preciso, que não tinha raiva, não tinha mágoa, não tinha medo. Tinha algo que Patrícia não conseguiu nomear naquele momento. Só mais tarde, semanas depois, ela ia entender o que tinha visto naquele olhar. Era alguém que já sabia como a história terminava. Nos dias que se seguiram, Marina aprendeu o ritmo daquele lugar. Aprendeu onde ficava o café que ninguém tomava porque estava sempre frio. Aprendeu quais reuniões começavam no horário e quais eram só desculpa para Lara exercitar a própria voz. Aprendeu quem na equipe ainda tinha brilho nos olhos e quem já tinha desistido de ter. Era um escritório que funcionava. As metas eram batidas, os relatórios saíam no prazo, os clientes eram atendidos. Mas havia algo por baixo de tudo isso que Marina reconheceu desde o primeiro dia. Era o cheiro específico de um lugar onde as pessoas trabalham com medo. Não medo de falhar, medo de ser notada falhando. Lara tinha um talento particular para isso. Ela não precisava gritar sempre. Na verdade, os gritos eram quase o de menos. O que ela fazia com mais precisão era escolher o momento certo para diminuir alguém. Uma palavra aqui, um comentário ali, uma pergunta feita em público com um tom que deixava claro que a resposta nunca seria boa o suficiente. A equipe tinha aprendido a encolher, a não se expor, a fazer o mínimo necessário para não entrar no radar. E Marina, que chegou fazendo exatamente o oposto disso, virou o alvo mais óbvio que Lara já tinha tido. As tarefas começaram a chegar com prazos que não faziam sentido. Uma análise que levaria 2 dias precisava estar pronta em 4 horas.
Um relatório pedido na sexta à tarde precisava ser entregue antes das 9 da manhã de segunda. Marina não reclamou nenhuma vez. Ela reorganizava o que precisava reorganizar, ficava o tempo que fosse necessário e entregava, sempre dentro do prazo, sempre sem erro. E isso, em vez de diminuir a pressão, aumentava. Porque Lara não estava procurando eficiência, estava procurando um tropeço. Patrícia via tudo aquilo e sentia um peso no peito que ia crescendo a cada dia. Certa tarde, quando as duas ficaram sozinhas na copa, ela olhou para Marina com aquela expressão de quem não aguenta mais ficar quieta. Você não precisa aceitar isso, sabe? Marina pegou a xícara, tomou um gole e respondeu com uma calma que Patrícia ainda não conseguia entender. Eu sei, só isso. Patrícia quis perguntar mais, mas algo no jeito de Marina dizer aquelas duas palavras fez ela segurar a língua. Era a mesma sensação de quando a gente percebe que a pessoa à frente sabe de algo que a gente ainda não sabe. E que não adianta perguntar antes da hora. A reunião aconteceu numa quinta-feira de manhã. Era uma apresentação de resultados mensais, com toda a equipe do setor presente e Lara na cabeceira da mesa. Marina tinha sido designada na véspera, de última hora, sem tempo suficiente, para apresentar os números de atendimento do trimestre. Ela passou a noite organizando os dados, montou os slides, revisou tudo 2 vezes. Quando chegou na manhã seguinte com o material pronto, Patrícia olhou para ela com um alívio visível. Ficou bom? Marina assentiu. Ficou. A apresentação começou bem. Marina falava com clareza, conduzia os dados com segurança, respondia às perguntas sem hesitar. A equipe prestava atenção, alguns até com aquela expressão de quem estava sendo lembrado de que o trabalho deles fazia sentido. Foi então que Lara, que estava mexendo no celular desde o início, levantou os olhos e interrompeu no meio de uma frase. Espera! A voz de Lara cortou o ar da sala. Esse número aqui. Ela apontou para um dos slides. Está errado. Marina olhou para a tela. Esse número veio diretamente da base de dados do sistema. Eu exportei ontem à noite. Pois está errado, Lara disse de novo, com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. Eu mandei a planilha atualizada ontem de tarde. Você não usou. Marina parou, respirou, e então disse com cuidado, não recebi nenhuma planilha. O que aconteceu em seguida foi calculado. Lara se levantou da cadeira devagar, olhou para a sala inteira, como se estivesse partilhando uma decepção coletiva, e disse, gente, eu mandei essa planilha para todo o setor. Se a Marina não recebeu, é porque não estava prestando atenção nos próprios e-mails. Ela virou para Marina com um olhar que misturava pena com impaciência. A gente não pode apresentar números errados para a diretoria por falta de atenção básica. Isso é o tipo de coisa que compromete a credibilidade do setor inteiro. A sala ficou em silêncio. Ninguém olhou para Marina. Ninguém olhou para Lara. Todo mundo olhou para a mesa, para os próprios cadernos, para o nada. Era o silêncio específico de quem sabe que está vendo uma injustiça e não tem coragem de dizer nada. Patrícia teve coragem. Ela levantou a cabeça e disse, com a voz um pouco trêmula, mas firme. Lara, eu também não recebi essa planilha. Posso checar o histórico de envio do e-mail agora mesmo se quiser. O olhar que Lara deu para Patrícia durou menos de 3 segundos, mas todo mundo na sala sentiu. Patrícia! A voz baixou um tom, ficou mais lenta, mais precisa, o que era muito pior do que gritar. Eu sugiro que você se preocupe com as suas próprias entregas, que, aliás, também não estão no nível que eu esperaria a essa altura. Pausa. Alguma outra contribuição? Patrícia fechou a boca. Não por falta de argumento. Por medo. O tipo de medo que aquela sala já conhecia bem demais. Lara encerrou a reunião com uma instrução para Marina refazer a apresentação com os dados corretos até o fim do dia e saiu sem mais comentários. As pessoas foram saindo aos poucos, em silêncio, sem olhar para Marina. Rodrigo, que tinha ficado parado no canto durante tudo, foi o último a sair.
Ele passou por Marina, abriu a boca, fechou e continuou andando. A porta se fechou. Marina ficou sozinha na sala por um momento. Ela olhou para os slides ainda abertos na tela. Depois, olhou para a janela. E então pegou o computador, fechou sem bater e saiu. Patrícia a encontrou no banheiro 2 minutos depois. Ela esperava encontrar Marina chorando. Não encontrou. Marina estava de pé na frente da pia, com as mãos apoiadas na borda, olhando para o próprio reflexo com uma expressão que Patrícia não sabia ler. Não era raiva, não era derrota, era quase como concentração. Marina. Patrícia disse o nome com cuidado, como quem não quer assustar. Eu sinto muito. Eu tentei, mas eu sei. Marina virou para ela. Eu vi. Obrigada. E havia algo naquele obrigada que era diferente de todas as outras vezes que a gente diz essa palavra no automático. Era um obrigada que pesava, que reconhecia o custo do que Patrícia tinha feito. Patrícia encostou na parede e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou mais baixo, como você está tão calma? Marina olhou para ela por um instante antes de responder. E quando respondeu, foi com uma voz tranquila, quase suave, que contrastava com tudo que tinha acontecido nos últimos 40 minutos. Porque eu sei o que estou fazendo aqui, Patrícia. E ela não sabe. Patrícia abriu a boca para perguntar o que isso significava. Marina já estava abrindo a porta do banheiro. O restante do dia passou num silêncio tenso. Marina refez a apresentação, com os dados originais, que estavam corretos, e com uma nota técnica anexada explicando a origem de cada número e o horário de exportação do sistema. Entregou tudo por e-mail para Lara, para Rodrigo, e copiou o endereço geral do setor. Não disse nada além do que era necessário. Não fez comentários sobre a reunião. Só entregou o trabalho, documentado, sem margem para dúvida. Lara não respondeu o e-mail. Naquela noite, já em casa, Marina ficou sentada por um tempo na mesa da sala com o telefone na mão. Ela sabia que havia chegado na hora, sabia o que tinha que fazer. Mas havia uma parte dela que ainda queria esperar um pouco mais. Não por hesitação, mas porque ela precisava ter certeza de que o que ela tinha visto não era só o primeiro dia ruim de uma pessoa que às vezes exagerava. Ela tinha visto o suficiente agora. Tinha visto a planilha que nunca foi enviada. Tinha visto o silêncio de Rodrigo. Tinha visto Patrícia ser ameaçada por tentar fazer a coisa certa. Ela discou. A voz que atendeu era grave, familiar, do tipo que transmite solidez só pelo tom. Marina. Não era surpresa, era reconhecimento. Henrique. Ela fez uma pausa curta. Eu precisava ver com os próprios olhos. Agora eu vi. Do outro lado da linha, um silêncio pensativo. E então, fala quando você quiser que eu haja. Marina olhou para a janela. Lá fora, a cidade seguia com o barulho de sempre. Trânsito, gente, vida. Ela respondeu com a mesma calma de sempre. Ainda não. Preciso de mais alguns dias. Mas Henrique, anota o nome de uma funcionária chamada Patrícia Lemos. Ela vai ser importante. A ligação terminou. Marina deixou o telefone sobre a mesa, ficou olhando para ele por um momento e então foi dormir. Amanhã seria outro dia naquele escritório. E ela estava pronta. Patrícia não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada com o teto como companhia, repassando a reunião na cabeça, a voz de Lara, o silêncio de todo mundo, o jeito como Marina tinha saído daquele banheiro como se nada tivesse pesado. E havia uma coisa específica que não saía da cabeça dela, aquela frase, porque eu sei o que estou fazendo aqui, e ela não sabe. Patrícia já tinha ouvido muita gente falar com confiança, mas aquilo não era confiança comum, era outra coisa. Era o tipo de certeza que a gente só tem quando conhece o fim da história. Ela pegou o celular. Digitou o nome de Marina Duarte no campo de busca e ficou olhando para a tela por um segundo antes de apertar. Os primeiros resultados não disseram nada de especial. Um perfil desativado numa rede profissional,
uma menção antiga num evento corporativo, nada que justificasse aquela sensação. Então, ela foi mais fundo. Trocou as palavras de busca, adicionou o nome da Vantage Solutions, tentou combinações diferentes. Então, uma página carregou. Era um artigo de uma publicação do setor empresarial, com pouco mais de 2 anos de publicação. O título era discreto, quase burocrático. Mas o nome no segundo parágrafo fez Patrícia sentar na cama. Ela leu o artigo 3 vezes. Depois ficou parada no escuro por um bom tempo, com o celular virado para baixo no colo, tentando organizar o que tinha acabado de descobrir. E a única coisa que conseguiu pensar foi: meu Deus, ela sabe exatamente o que está fazendo. Marina acordou cedo, como sempre. Mas naquela manhã, ela não foi direto para o escritório. Ela foi até a mesa da sala, abriu a gaveta de baixo e tirou uma caixa de papelão simples, sem etiqueta, que ficava no fundo atrás de outras coisas. Colocou sobre a mesa. Ficou olhando para ela por um momento antes de abrir. Dentro havia documentos em pastas finas, algumas fotos impressas, um caderno com a capa gasta e um envelope pardo que ela não abriu. Só passou os dedos por cima, devagar, como quem confirma que ainda está lá. No fundo da caixa, dobrado em 4, havia um papel escrito à mão. Marina pegou. Não precisou ler. Ela sabia cada palavra de cor, mas leu assim mesmo, de pé, com a luz da manhã entrando pela janela. Era uma carta que ela tinha escrito para si mesma durante o período mais difícil. Não era uma carta de despedida, era uma carta de ancoragem, o tipo de coisa que a gente escreve quando precisa de uma razão concreta para continuar. Ela tinha escrito sobre a empresa que havia construído do zero, sobre as pessoas que dependiam daquele lugar, sobre o que ela queria que aquele espaço fosse, e sobre o medo real de que, se ela não voltasse, tudo aquilo virasse só mais um lugar onde as pessoas iam trabalhar por obrigação e iam embora sem sentir nada. O diagnóstico tinha chegado sem avisar, como essas coisas costumam chegar. Uma consulta de rotina que virou exame, que virou retorno, que virou uma tarde sentada numa cadeira de consultório, ouvindo palavras que reorganizam tudo o que a gente achava que sabia sobre o próprio futuro. Não era o fim. O Dr. Cláudio tinha deixado isso claro desde o início, com aquela firmeza calma que era a marca dele. Não é o fim, mas vai exigir tudo de você por um tempo. E exigiu. Exigiu o afastamento, exigiu a entrega das responsabilidades, exigiu abrir mão do controle, numa fase em que abrir mão de qualquer coisa parecia impossível. O que ela não tinha previsto era o silêncio. Não o silêncio do repouso. Esse ela aprendeu a habitar. Era o silêncio das pessoas, os sócios que ligavam cada vez menos, os parceiros que de repente tinham urgências demais para uma visita, os que mandavam mensagem nos primeiros dias e depois sumiam como se o número tivesse mudado. Marina não guardou mágoa de ninguém. Ela entendia que as pessoas não sabem o que fazer com a fragilidade alheia, especialmente quando essa fragilidade vem de alguém que elas sempre enxergaram como inabalável. Mas doeu. Doeu de um jeito que ela nunca tinha sentido antes, porque era a primeira vez na vida adulta que ela precisava de alguém e descobria, em tempo real, quem estava disposto a aparecer. O Dr. Cláudio apareceu, não só como médico, como alguém que ligava numa terça-feira sem motivo, que aparecia com comida quando ela esquecia de comer, que sentava do lado e ficava em silêncio quando não havia nada útil a dizer. Ele nunca tratou ela como frágil. Tratou ela como alguém que estava atravessando algo difícil e ia sair do outro lado. E essa distinção, que pode parecer pequena, foi o que fez toda a diferença. A recuperação foi lenta. Havia dias bons e dias em que o corpo cobrava cada decisão. Mas havia uma coisa que Marina fazia toda manhã, mesmo nos dias mais pesados. Ela abria o caderno de capa gasta e escrevia. Não escrevia sobre a doença. Escrevia sobre o que ela ia fazer quando voltasse. Cada página era um plano, uma ideia, uma correção de rota.
Era a forma que ela tinha encontrado de manter o futuro vivo enquanto o presente pesava. E então, quando o Dr. Cláudio deu o sinal verde, ela voltou. Mas não voltou como fundadora. Voltou como funcionária. Sem cargo, sem histórico visível, sem nenhum marcador que entregasse quem ela era. Porque ela precisava ver. Precisava entrar pela porta da frente como qualquer pessoa entraria, sentir o que as pessoas sentiam, ver o que estava acontecendo com a cultura que ela tinha construído tijolo por tijolo. E o que ela encontrou partiu o coração dela de um jeito diferente do diagnóstico. Porque o diagnóstico tinha chegado de fora. Isso tinha crescido por dentro. Naquela mesma manhã, enquanto Marina fechava a caixa e se preparava para mais um dia, um envelope chegou ao setor de RH da Vantage Solutions, sem remetente, endereçado a Rodrigo Antunes, com o nome escrito à mão numa letra firme e ordenada. A recepcionista deixou na mesa dele sem comentário. Rodrigo abriu na hora do almoço, quando a sala estava vazia. Tirou o conteúdo com cuidado. Eram 3 folhas impressas. A primeira era uma página daquele mesmo artigo que Patrícia tinha encontrado na noite anterior. A segunda era um documento corporativo com um logotipo que Rodrigo reconheceu imediatamente. Era o grupo controlador da Vantage Solutions, o mesmo cujo nome aparecia nos contratos que ele assinava todo mês. A terceira folha era uma foto. Marina, alguns anos mais jovem, numa sala de reunião que Rodrigo nunca tinha visto, ao lado de pessoas que ele reconheceu como figuras do alto escalão do grupo. Ele ficou olhando para aquelas 3 folhas por um tempo que ele mesmo não conseguiria medir. Então, pegou o telefone e ligou para Lara. Lara ouviu tudo em silêncio. Rodrigo esperou uma reação. Surpresa, preocupação, qualquer coisa. O que veio foi diferente. A voz de Lara saiu firme, quase entediada. Rodrigo, eu não sei de onde veio esse envelope nem quem mandou. E não me importa quem essa mulher foi lá fora. Aqui dentro, ela tem um crachá de atendimento e responde para mim. Joga fora isso. Rodrigo desligou. Ficou com as 3 folhas na mão. Não jogou fora. Dobrou com cuidado, colocou de volta no envelope e guardou na gaveta trancada da mesa. E então fez algo que não fazia havia muito tempo naquele escritório. Ficou em silêncio de verdade, olhando para a parede, pensando no que tinha escolhido ignorar nos últimos meses. Cada reunião, cada comentário de Lara, cada vez que ele tinha olhado para o chão. Havia um e-mail na caixa dele, enviado por Marina na véspera, com a apresentação corrigida e uma nota técnica documentando a origem de cada dado, o horário de exportação do sistema e a ausência de qualquer planilha recebida no período indicado. Era um e-mail educado, técnico, sem uma palavra fora do lugar. E era também, sem que Marina tivesse precisado dizer isso em nenhum momento, uma prova. Rodrigo releu o e-mail 2 vezes. Então abriu uma pasta no computador e salvou uma cópia. Ele não sabia ainda o que ia fazer com tudo aquilo, mas sabia que não podia continuar fingindo que não estava vendo. No fim daquele dia, Marina estava saindo do elevador quando o telefone vibrou. Era uma mensagem de um número que ela não esperava ver naquele momento. Ela parou no meio do hall de entrada, leu a mensagem uma vez e releu. Não era uma ameaça, não era uma revelação. Era uma pergunta simples, de 3 palavras, feita por alguém que claramente sabia mais do que deveria saber naquele ponto da história. Marina ficou parada por alguns segundos com o telefone na mão. A porta giratória do prédio continuava funcionando ao redor dela. Pessoas entrando, pessoas saindo, o mundo seguindo no ritmo de sempre. Ela digitou uma resposta curta, guardou o telefone no bolso e saiu para a rua. Lá fora, o fim de tarde tinha aquela luz que deixa tudo com uma aparência de normalidade que às vezes engana. Marina andou até o ponto, esperou, entrou no ônibus, sentou do lado da janela e pela primeira vez em semanas ela permitiu que uma coisa pequena e real passasse pela cabeça sem que ela a empurrasse para longe. Ela estava com saudade de quem ela era antes de tudo isso.
Não da fundadora, não da executiva, não do cargo ou do andar envidraçado ou das reuniões que definem o futuro de uma empresa. Ela estava com saudade de acordar num dia comum sem sentir o peso do que tinha que ser feito. De ter uma tarde livre sem que aquilo parecesse desperdício. De confiar nas pessoas sem precisar calcular o que elas sabiam ou não sabiam sobre ela. O ônibus seguiu. A cidade passou pela janela como sempre passa, indiferente, barulhenta, cheia de gente que carrega as próprias coisas sem que ninguém veja. E Marina ficou olhando para tudo aquilo com aquele olhar que Patrícia ainda não tinha conseguido nomear. Mas agora o jogo tinha mudado. O envelope tinha chegado. Rodrigo tinha guardado as folhas em vez de jogar fora. E do outro lado da cidade, alguém que enviara uma mensagem de 3 palavras estava esperando uma resposta que Marina tinha acabado de mandar. As peças estavam se movendo e Lara ainda não tinha percebido. A semana seguinte começou com um e-mail enviado pela presidência do grupo às 6 da manhã. Era um comunicado interno, endereçado aos gestores de cada unidade, informando que um projeto estratégico de reestruturação de processos estava sendo iniciado e que uma profissional do setor de atendimento da Vantage Solutions havia sido indicada para integrar o time de avaliação. O nome no e-mail era Marina Duarte. Lara leu aquilo 3 vezes. Em pé, ainda com o casaco no braço, antes mesmo de sentar na própria cadeira. Ela releu o remetente, releu o nome, releu o cargo indicado, atendimento comercial, 3º andar, e ficou parada com o celular na mão por um tempo que ela mesma não percebeu. Não era confusão. Era aquele tipo de raiva fria que demora 1 segundo a mais para chegar porque o cérebro ainda está tentando encontrar uma explicação que faça sentido. Ela não encontrou nenhuma. E isso foi o que a fez agir antes de pensar. Naquela manhã, a equipe chegou e percebeu que algo estava diferente no ar. Lara estava na sala dela com a porta fechada, o que não era incomum. Mas havia uma tensão específica saindo por baixo daquela porta que todo mundo sentiu sem precisar abrir. Patrícia chegou, viu a porta fechada, viu o rosto de 2 colegas que já estavam lá e entendeu sem que ninguém dissesse uma palavra. Ela foi direto até a mesa de Marina. "Você viu o e-mail?" Marina estava ligando o computador. "Vi." Patrícia baixou a voz. "E aí?" Marina não desviou os olhos da tela. "E aí nada, é só um projeto." Patrícia ficou querendo dizer que não era só um projeto, que aquilo ia mudar alguma coisa, que Lara tinha lido aquele e-mail e que quando Lara ficava em silêncio, era porque estava organizando algo que não ia ser bom. Mas ela não disse nada disso. Voltou para a própria mesa e ficou de olho na porta fechada. A porta abriu no meio da manhã. Lara saiu com passos controlados, atravessou o setor sem olhar para ninguém e parou na frente da mesa de Marina. "Preciso de você na sala de reunião, agora." Não era um convite. Marina salvou o que estava digitando, pegou o caderno por hábito e se levantou. Patrícia acompanhou com os olhos cada passo das duas até a sala de reunião. A porta se fechou. Os outros 3 colegas que estavam no setor trocaram olhares. Ninguém falou. Dentro da sala, Lara não sentou. Ficou de pé com os braços cruzados do lado de uma janela que dava para o corredor envidraçado. O mesmo corredor onde tudo tinha começado semanas antes. Ela deixou um silêncio propositalmente longo antes de começar. Era uma técnica que funcionava com a maioria das pessoas. Com Marina, não funcionou. Marina ficou em pé do outro lado da mesa, caderno na mão, olhando para Lara com a mesma calma de sempre. O silêncio não a desconfortou nem 1 segundo. Lara começou. "Eu não sei quem te indicou para esse projeto e não me importa descobrir. O que eu sei é que essa indicação não passou por mim, não seguiu o processo correto de avaliação interna e não reflete a realidade das suas entregas aqui no setor.
Ela fez uma pausa. Eu já comuniquei ao RH que vou contestar essa indicação formalmente. Marina respondeu com cuidado. Você tem todo o direito de fazer isso. A resposta fez Lara apertar levemente os dentes. Ela esperava resistência, e a ausência dela era mais desconcertante do que qualquer argumento. Ela continuou. Quero que fique claro que o seu desempenho aqui tem sido abaixo do esperado desde o início. Você tem dificuldade de seguir processos, age por conta própria sem autorização e criou um clima de desconforto dentro da equipe. Marina ficou em silêncio por um segundo. Depois disse, existe algum registro formal disso? Algum feedback documentado? Alguma advertência? Alguma conversa registrada em RH? A pergunta era simples. E era exatamente o tipo de pergunta que Lara não esperava, porque revelava que Marina sabia muito bem como aquelas coisas funcionavam. Lara descartou com um gesto. Isso não é o ponto agora. Tudo bem. Marina assentiu. Então qual é o ponto? O ponto. Mas Lara não disse isso em voz alta. Era que ela não podia deixar aquela mulher crescer dentro dessa empresa. Não sabia por quê. Não conseguia nomear com precisão o que sentia quando via Marina trabalhar com aquela competência silenciosa, quando via a equipe gravitando levemente na direção dela, sem perceber, quando via seu próprio reflexo numa pessoa que não se curvava. Não conseguia nomear, mas sentia. O que ela disse foi, o ponto é que eu estou encerrando o seu contrato, com efeito imediato. O ar da sala mudou. Não houve grito, não houve drama. Marina ficou olhando para Lara por um momento, não com raiva, não com desespero, com algo que era quase contemplativo, como quem vê uma peça se mover num tabuleiro exatamente como havia previsto. Ela colocou o caderno sobre a mesa devagar. Tudo bem. 2 palavras. As mesmas 2 palavras de sempre, que não entregavam nada. Lara tinha esperado choro. Tinha esperado súplica ou raiva, ou pelo menos o tremor de queixo que entrega quando alguém está segurando alguma coisa. Não veio nada disso. E a ausência daquilo, de novo, foi o que a deixou mais inquieta do que deveria. Elas saíram da sala juntas. E o que aconteceu em seguida não estava no roteiro de ninguém. O setor inteiro estava em silêncio quando as 2 apareceram na porta. Patrícia levantou os olhos e leu a situação num segundo. Viu Marina carregando o caderno, viu a expressão de Lara, viu o jeito como as 2 estavam andando. Ela se levantou devagar. Marina foi até a mesa, abriu a gaveta, tirou as poucas coisas pessoais que guardava lá, uma agenda, um carregador, uma caneta que era dela, e colocou na bolsa com aquela calma que já era quase uma marca. Foi Patrícia quem quebrou o silêncio. Ela estava de pé, com as mãos levemente tensas ao lado do corpo, e disse, com uma voz que tremia, mas não parou. Isso não está certo. Todo mundo aqui sabe que não está. Ela olhou para os colegas em volta. Ninguém se moveu. Ela olhou de volta para Lara. A Marina não fez nada de errado. A planilha nunca foi enviada. Eu vi o e-mail dela com a documentação. Eu vi. Lara olhou para Patrícia com aquela frieza que era a mais eficiente das armas dela. Patrícia, sente. Patrícia sentou. Não porque quis, porque as pernas pediram. Marina terminou de colocar as coisas na bolsa. Olhou para Patrícia com um olhar que durou menos de 3 segundos, mas que disse tudo o que precisava ser dito. Depois, virou para o corredor. E foi nesse exato momento, com Marina a 5 passos da saída, com o setor inteiro paralisado, com Lara já voltando para a própria sala como se o assunto estivesse encerrado, que o telefone fixo da sala tocou. Era o ramal interno. O número que apareceu no visor era o da sala do presidente. Um dos colegas atendeu por reflexo e ficou com o telefone na mão, sem saber o que fazer. É para Lara. Lara parou. Voltou. Pegou o telefone com aquele sorriso automático que ela usava quando precisava mudar de registro rápido. Lara Vasconcelos. O sorriso durou 4 segundos. 5.
E então começou a desaparecer, palavra por palavra, enquanto ela ouvia o que a voz do outro lado estava dizendo. A sala inteira viu aquilo acontecer. Viu o sorriso ir embora. Viu os ombros mudarem de posição. Viu a mão que não segurava o telefone apertar levemente a lateral da calça. Lara ficou escutando por um tempo que pareceu muito mais longo do que foi. E então disse, com uma voz que havia perdido toda a camada de controle. Sim, ela ainda está aqui. Uma pausa. Entendido. Ela baixou o telefone. Ficou um segundo sem se mover. E então levantou os olhos para Marina, que ainda estava no corredor, bolsa no ombro, esperando o elevador como se aquela ligação não tivesse nada a ver com ela. Mas tinha tudo a ver. Marina! A voz de Lara saiu diferente. Não havia mais a camada de autoridade. Havia algo que ela não estava acostumada a usar. Contenção. O presidente quer falar com você. Pessoalmente. Agora. Marina virou. Olhou para Lara por um instante, e então olhou para Patrícia, que estava de boca aberta no meio do setor, com os olhos cheios de uma coisa que era metade espanto e metade de uma emoção que ela ainda não conseguia nomear. Marina disse apenas, tudo bem, e voltou a andar, mas desta vez não em direção à saída, em direção ao elevador que subia. Lara ficou parada no meio do setor. Os colegas ao redor não sabiam onde olhar. O telefone na parede ainda estava levemente balançando onde ela tinha pendurado. E pela primeira vez, desde que Marina tinha entrado naquele escritório semanas antes, Lara Vasconcelos estava olhando para aquela mulher e sentindo uma coisa que ela nunca tinha precisado sentir dentro daquelas paredes. Ela não sabia ainda o que estava prestes a descobrir. Mas o corpo dela já sabia que o chão estava diferente. O elevador demorou. Não eram nem 30 segundos, mas naquele corredor, com Lara 2 passos atrás e o setor inteiro em silêncio do outro lado da parede de vidro, cada segundo tinha um peso diferente do normal. Marina ficou de frente para as portas fechadas. Lara ficou ao lado dela, levemente para trás, sem conseguir encontrar onde pousar o olhar. Nenhuma das duas falou. O elevador abriu. Elas entraram. As portas fecharam. Foram 4 andares em silêncio absoluto. Marina olhava para frente. Lara olhava para o painel de números. E havia entre as duas, naquele espaço pequeno, uma tensão que não era feita de raiva nem de medo. Era feita de algo que Lara ainda não conseguia identificar. Era a sensação específica de estar perto de uma informação que vai mudar tudo, sem saber ainda qual é. As portas abriram no 7º andar. O andar da presidência tinha um silêncio diferente do resto do prédio, mais denso, mais intencional. A recepcionista levantou quando as viu sair do elevador e disse apenas, ele está esperando. Olhou para Marina quando disse isso, não para Lara. O corredor até a sala de Henrique tinha paredes com fotos emolduradas, registros da história do grupo ao longo dos anos. Marina andou por aquele corredor sem olhar para os lados. Lara andou olhando para as fotos sem querer, e foi numa delas que ela parou por meio segundo, uma foto mais antiga, com pessoas reunidas numa sala de reunião que ela não reconhecia. Ela não conseguiu ver os rostos com clareza, antes de precisar continuar andando. Mas alguma coisa naquela imagem ficou martelando no fundo da cabeça. A porta da sala de Henrique estava entreaberta. A recepcionista bateu 2 vezes com o nó dos dedos e abriu. Henrique Drummond estava de pé quando elas entraram. Não era protocolo, era escolha. Ele era um homem de presença quieta, do tipo que não precisa ocupar o espaço, porque o espaço naturalmente se organiza ao redor dele. Ele olhou para as duas, e o que Marina viu no rosto dele foi exatamente o que ela esperava encontrar. Reconhecimento, respeito e uma preocupação real que ele não tentou esconder. Ele disse o nome dela, não Marina, não Senhora. Ele disse o nome completo, com uma naturalidade que veio de anos de história, e estendeu a mão com o peso específico de quem está cumprimentando alguém que deveria estar do outro lado dessa mesa.
Lara ficou parada a 2 passos da porta. Ela tinha ouvido, mas o cérebro ainda estava tentando processar o que os ouvidos tinham captado. Sente, por favor. Henrique indicou as cadeiras. As 3 pessoas na sala sentaram. E então ele olhou para Lara com uma expressão que não era raiva. Era algo mais difícil de receber do que raiva. Era decepção calculada. Lara, eu preciso que você ouça o que vou dizer com atenção. Lara assentiu. A coluna estava reta demais. Henrique abriu uma pasta sobre a mesa e começou a falar com a precisão de quem organizou cada palavra antes de dizer. Marina Duarte não era uma funcionária de atendimento. Ela era a fundadora do grupo Duarte em Associados, o mesmo grupo que, há alguns anos, havia adquirido a Vantage Solutions e outras 4 empresas do setor. Ela havia construído aquilo do zero, decisão por decisão, durante mais de uma década. E havia se afastado de forma temporária quando um diagnóstico sério exigiu que ela priorizasse a própria recuperação. Uma decisão que ela tomou em silêncio, sem comunicado público, sem drama, porque era assim que ela fazia as coisas. Quando voltou, ela não voltou para a cadeira de fundadora. Voltou como funcionária comum, sem cargo, sem histórico visível, porque havia algo que ela precisava ver com os próprios olhos. Precisava entender o que estava acontecendo com a cultura das empresas que ela havia construído. E o que encontrou na Vantage Solutions não era o que ela tinha construído, era o oposto disso. Henrique abriu outra página da pasta. Marina preparou um relatório. Ele deslizou o documento pela mesa na direção de Lara. Eu sugiro que você leia com cuidado. Lara pegou o relatório com uma mão que ela precisou controlar para não tremer. As primeiras páginas eram técnicas, dados, datas, registros de sistema. Havia uma captura de tela do servidor de e-mails mostrando que a planilha que ela havia dito ter enviado antes da reunião nunca tinha sido enviada para ninguém. Havia o e-mail de Marina com a nota técnica, documentando a origem de cada número com carimbo de horário. Havia o registro do erro de integração no sistema, o mesmo que a equipe inteira não havia conseguido corrigir em dias, e que Marina tinha resolvido em 40 minutos no primeiro dia de trabalho, com a documentação completa do processo anexada. Cada página era um fato, sem adjetivo, sem acusação direta. Só fatos, datas e registros. O tipo de documentação que não deixa margem para interpretação. Lara parou numa das páginas do meio. Era uma transcrição. Ela leu a primeira linha e sentiu o estômago virar. Eram as palavras que ela tinha dito no corredor envidraçado no primeiro dia. Aqui quem manda sou eu, transcritas com data, horário e os nomes das 3 testemunhas presentes. Logo abaixo, outras falas. Outras datas. Um padrão que, visto numa página só, era impossível de ignorar. Marina não tinha dito uma palavra desde que entraram na sala. Ela deixou o relatório falar. Foi Lara quem quebrou o silêncio. A voz saiu diferente. Não havia mais a camada de controle. Havia algo embaixo, mais exposto, que ela claramente não tinha planejado mostrar. Eu não sabia quem você era. Marina olhou para ela. E o que veio não foi triunfo, não foi frieza. Foi algo que Lara não esperava e que, por isso mesmo, foi o que mais pesou. Foi compreensão. Eu sei que não sabia. A sala ficou em silêncio por alguns segundos que valeram mais do que qualquer discurso. Henrique deixou o silêncio existir por um momento antes de continuar. Ele olhou para Lara e disse com uma voz que não precisava ser alta para chegar fundo. O que está documentado aqui não é só uma série de episódios isolados, é um padrão. E esse padrão custou caro para pessoas reais que trabalham nessa empresa todos os dias. Pausa. Você vai ser afastada do cargo enquanto conduzimos uma avaliação interna, com remuneração sem comunicado público por enquanto. Mas o processo vai acontecer. Lara assentiu. Não havia mais nada a dizer que não piorasse as coisas. Henrique virou para Marina. E pela primeira vez naquela conversa, o tom mudou.
Ficou mais leve, mais próximo, como alguém que finalmente pode falar de verdade com uma pessoa que conhece há muito tempo. Como você está? Marina deixou a pergunta pousar por um segundo antes de responder. Estou bem. Uma pausa. Mas tem muita coisa para consertar aqui, Henrique. Ele assentiu. Eu sei, e vamos consertar. Lara pediu licença com uma voz quase irreconhecível. Levantou, pegou o relatório, Henrique sinalizou que ela podia levar. E saiu da sala sem pressa, sem portada, sem nenhum dos gestos que eram a marca dela. A porta se fechou com um clique suave. Marina ficou olhando para a porta fechada por um momento. E então Henrique disse baixinho, quase para si mesmo: a mensagem que você mandou ontem à noite, eu precisava ter agido antes. Marina virou para ele. Você agiu na hora certa. Fez uma pausa. Tem uma funcionária lá embaixo chamada Patrícia Lemos. Ela vai precisar de suporte e merece muito mais do que tem. Henrique anotou o nome sem precisar perguntar mais nada. Marina se levantou. Antes de sair, ela parou na porta e olhou para as fotos no corredor. As mesmas que Lara havia passado sem conseguir ver direito. Em uma delas, mais ao fundo, havia uma imagem de uma sala de reunião com pessoas reunidas em volta de uma mesa. Uma delas era mais jovem, estava de pé, com uma expressão de quem acabava de tomar uma decisão importante. Era Marina. Alguns anos antes, no início de tudo. Ela ficou olhando para aquela foto por um segundo. Depois desceu. No terceiro andar, Patrícia estava de pé perto da janela do corredor, com os braços cruzados e o olhar fixo no elevador. Quando as portas abriram e Marina saiu sozinha, Patrícia foi na direção dela sem pensar. Elas se encontraram no meio do corredor. Patrícia não perguntou nada. Marina não explicou nada. Elas ficaram paradas, uma na frente da outra por um momento. E então, Patrícia abraçou Marina com aquela força de quem segurou muita coisa por muito tempo. Marina fechou os olhos e deixou. A notícia não foi anunciada, não houve comunicado formal, não houve reunião convocada, não houve ninguém que chegasse na sala e dissesse em voz alta o que tinha acontecido. Mas até o fim daquele dia, todo mundo sabia. Era assim que as coisas funcionavam naquele escritório. O silêncio tinha uma velocidade própria, e quando ele carregava algo grande, chegava em todo lugar ao mesmo tempo. As pessoas foram processando do jeito que cada uma sabia. Alguns ficaram quietos demais, outros trocaram olhares que diziam tudo sem precisar de palavras. Um colega que havia ignorado Marina durante semanas apareceu na mesa de Patrícia no fim da tarde e ficou parado sem saber como começar. Patrícia olhou para ele e esperou. Ele disse: eu devia ter falado alguma coisa antes. Patrícia não respondeu de imediato. Ficou olhando para ele por um segundo, com aquela expressão de quem está pesando o valor real de uma desculpa que chega tarde. Depois disse: devia. E voltou para o que estava fazendo. Não era crueldade, era honestidade. E naquele dia, honestidade era a única moeda que ainda tinha valor ali dentro. Marina passou a tarde na sala de Henrique, fechada, trabalhando. Ninguém do setor a viu até quase o fim do expediente. Quando ela desceu, o escritório estava mais vazio. A maioria já tinha ido embora. Patrícia estava lá, como se tivesse ficado esperando sem admitir para si mesma que estava esperando. Marina chegou perto, colocou uma mão no ombro dela por um segundo e disse: vai para casa, Patrícia. Amanhã tem muita coisa nova. Patrícia quis perguntar o que era a coisa nova. Marina já estava indo embora. Lara saiu do prédio carregando uma caixa. Não era uma caixa grande. Cabia numa mão só. Algumas coisas da mesa, um porta-retrato, um caderno que ela nunca tinha usado até o fim. Mas todo mundo que estava no corredor quando ela passou viu aquela caixa. E todo mundo entendeu o que ela significava. Era o mesmo gesto que ela havia forçado Marina a fazer dias antes, recolher as coisas e ir embora. A diferença era que Marina tinha saído com a bolsa no ombro e a cabeça erguida. Lara saiu com uma caixa nas mãos e os olhos em algum lugar que não era ali.
Ela entrou no carro, colocou a caixa no banco do passageiro e ficou sentada sem ligar o motor por um tempo. O estacionamento ao redor ia esvaziando devagar. Ela olhou para o prédio pela janela, para as janelas iluminadas, para as silhuetas que ainda se moviam lá dentro, e tentou encontrar alguma coisa que a ancorasse. Raiva, talvez. Indignação. Alguma versão da história em que ela ainda tinha razão em alguma coisa. Não encontrou. E a ausência disso foi mais pesada do que qualquer coisa que ela tivesse sentido nos últimos anos. Ela ligou o carro e foi embora. Em casa, o silêncio era diferente do silêncio do escritório. Era um silêncio que não tinha nada para cobrir. Sem telefone tocando, sem reunião chegando, sem mais ninguém para gerenciar ou impressionar. Lara ficou na sala por um tempo sem acender a luz, sentada no sofá, com a caixa do escritório na mesa de centro, olhando para ela como se o objeto em si tivesse alguma resposta guardada dentro. Foi então que ela abriu o armário do quarto e tirou uma caixa diferente, maior, mais antiga, com a tampa um pouco empenada pelo tempo. Ela a colocou sobre a cama e abriu devagar. Dentro havia fotos, alguns documentos, um crachá antigo de uma empresa em que ela havia trabalhado no início da carreira. Ela pegou uma das fotos. Era ela, mais jovem, muito mais jovem, num escritório que não existia mais. Estava sorrindo de um jeito que ela não conseguia mais reproduzir com facilidade. Ela ficou olhando para aquela foto por um longo tempo. E então veio, não de uma vez, mas aos poucos, como uma coisa que estava esperando há anos por uma fresta para entrar. A memória de uma manhã, muitos anos antes, numa empresa que era o primeiro emprego de verdade que ela tinha conseguido. Uma chefe que entrava na sala e mudava o ar, que escolhia os momentos certos para diminuir, que fazia perguntas em público sabendo que a resposta nunca seria boa o suficiente, que dizia, com aquela voz controlada, que era mais eficiente do que qualquer grito: "Você não foi contratada para pensar, foi contratada para executar." Lara tinha jurado, naquela época, que nunca ia ser aquela pessoa. Ela colocou a foto de volta na caixa, fechou a tampa e ficou sentada na borda da cama com aquilo pesando de um jeito que ela não tinha palavras para descrever. Não porque as palavras não existissem, mas porque ela nunca tinha precisado usá-las antes. Ela pegou um caderno que estava na mesa de cabeceira, abriu numa página em branco, ficou olhando para ela por alguns minutos e então começou a escrever. Não sabia para quem, não sabia se ia terminar. Mas as palavras saíram, primeiro devagar, depois sem parar, e cada uma delas tinha o peso específico de algo que ficou guardado tempo demais. 2 dias depois, Marina foi ao consultório do Dr. Cláudio Meireles, não como paciente. Ela chegou no fim do expediente dele, quando a sala de espera já estava vazia, e bateu na porta entreaberta com 2 nós dos dedos. Ele levantou os olhos dos papéis, viu quem era, e o rosto dele abriu num sorriso que não tinha nada de protocolo. "Marina." Ele se levantou. "Entra." Ela sentou na cadeira de sempre. A mesma cadeira de inúmeras consultas, de tardes difíceis, de notícias que precisavam de um lugar seguro para pousar. Mas dessa vez, ela não veio com peso. Veio com outra coisa. Ela olhou para ele e disse: "Deu certo, Cláudio." Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois assentiu devagar, com aquela expressão de quem esperava aquilo, mas ainda assim se emocionava ao ouvir. "Eu sabia que ia dar." Marina olhou para as mãos por um momento. "Tem coisa que ainda precisa ser arrumada. Muita coisa. Mas o que estava errado foi nomeado, e isso já é diferente de como estava." Cláudio concordou. "É muito diferente." Eles ficaram em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que atravessaram algo juntas e não precisam preencher o espaço com palavras. Então Marina disse, mais baixo, quase para si mesma: "Teve um momento lá no começo em que eu achei que não ia aguentar ficar calada, que ia virar e dizer tudo de uma vez." Ela fez uma pausa.
Mas eu precisava ver o padrão inteiro. Precisava que ficasse registrado, porque uma cena isolada é incidente, um padrão é uma cultura. Cláudio ficou olhando para ela com aquela atenção específica que era a marca dele. Não a atenção de quem está esperando a vez de falar, mas a de quem está realmente ouvindo. Depois disse: "Você sabe o que me impressiona em você?" Marina esperou. "É que em nenhum momento você fez isso por vingança. Eu conheço você há tempo suficiente para saber a diferença." Marina ficou quieta por um segundo. Depois disse a verdade. "Teve momentos em que foi difícil separar as duas coisas." Cláudio assentiu. "Mas você separou." Ela ficou com aquilo. Era pequeno, mas era real. E real era o que importava. Quando Marina saiu do consultório, a rua estava com aquela movimentação de fim de tarde que mistura todo mundo. Gente com pressa, gente sem destino, gente que estava indo para casa e gente que estava fugindo dela. Marina andou por um quarteirão sem pensar em nada específico. E então o telefone vibrou. Era Henrique. Uma mensagem curta. "Reunião geral confirmada para a semana que vem. Você conduz." Marina parou na calçada. Releu a mensagem e sentiu, não euforia, não alívio, mas algo mais parecido com clareza. O tipo de clareza que a gente sente quando percebe que chegou onde precisava chegar, não porque foi fácil, mas porque não desistiu quando foi difícil. Ela digitou: "Confirmado. Tem uma coisa que eu preciso fazer antes." Guardou o telefone e continuou andando. Na semana seguinte, Marina chegou ao escritório mais cedo do que de costume. Não pelo horário, ela sempre chegava cedo, mas naquele dia específico, ela precisava de alguns minutos antes de todo mundo aparecer. Precisava andar por aquele espaço sem o barulho, sem os olhares, sem o peso do que estava prestes a acontecer. Ela passou pelo setor de atendimento, parou na janela que dava para a rua e ficou olhando para o movimento lá embaixo por um tempo. A cidade começando o dia. Gente que não sabia nada sobre aquele escritório, sobre aquela história, sobre nenhuma daquelas pessoas. E havia algo reconfortante nisso, a lembrança de que o mundo era muito maior do que qualquer conflito dentro de quatro paredes. Ela tinha feito o que precisava fazer antes da reunião. 2 dias antes, ela tinha ligado para Lara. Não por mensagem, não por intermediário, diretamente do próprio celular. Lara atendeu depois do 3º toque, com uma voz que tentava soar normal, e não conseguia completamente. Marina foi direta, sem cerimônia e sem frieza. "Eu quero que você esteja na reunião de hoje, não como obrigação, como escolha." Silêncio do outro lado. Marina esperou. Lara perguntou com uma voz que havia perdido todas as camadas: "Por quê?" Marina respondeu: "Porque o que eu tenho a dizer não é sobre você. E eu acho que você precisa ouvir isso." Lara não respondeu de imediato. Marina não pressionou. Antes de desligar, disse apenas: "A decisão é sua." E desligou. A reunião estava marcada para as 10 da manhã na sala maior do 7º andar. Quando Marina subiu, o espaço já estava quase cheio. Gestores, coordenadores, funcionários de diferentes setores, pessoas que ela havia cruzado nos corredores sem nunca ter tido uma conversa real. Henrique estava num canto, de pé, discreto como sempre. Patrícia estava na 2ª fileira, com as mãos no colo e aquela expressão de quem está tentando se preparar para alguma coisa sem saber exatamente o que é. Rodrigo Antunes estava lá também. Ele havia chegado cedo, escolhido um lugar perto da parede e ficado em silêncio desde então. Quando Marina entrou na sala, os olhos dele a encontraram por um segundo. E havia naquele olhar algo que não estava lá semanas antes. Não era culpa paralisante, era a expressão específica de alguém que tomou uma decisão difícil e está pronto para assumir o que vem junto com ela. Na véspera, Rodrigo havia enviado um e-mail para Henrique com 2 anexos. O envelope que havia guardado na gaveta trancada e uma declaração escrita por ele descrevendo o que havia testemunhado ao longo das últimas semanas, incluindo os episódios que havia escolhido ignorar.
Ele não tinha pedido nada em troca, só enviou. Marina viu o olhar de Rodrigo. Assentiu levemente. Ele assentiu de volta. Ela foi para a frente da sala. Não havia apresentação preparada, não havia slides, não havia roteiro escrito. Havia apenas ela, de pé, olhando para aquelas pessoas com uma atenção que não era performática. Era real. Ela começou assim: eu não estou aqui para falar sobre o que aconteceu comigo. Estou aqui para falar sobre o que acontece nesse lugar todo dia, com pessoas que a maioria de vocês conhece e com quem trabalha lado a lado. A sala ficou quieta, do tipo que só acontece quando todo mundo está genuinamente prestando atenção. Marina falou sobre o que havia visto, não com raiva, com precisão. Falou sobre o custo real de uma cultura onde as pessoas aprendem a encolher, onde a competência vira ameaça, onde ficar em silêncio diante de uma injustiça se transforma num hábito tão enraizado que a pessoa nem percebe mais que está fazendo isso. Ela não apontou dedos, não citou nomes, mas todo mundo na sala sabia do que ela estava falando, porque todo mundo havia vivido alguma versão daquilo, de um lado ou do outro. Então, ela anunciou as mudanças. Um canal direto de escuta, gerenciado por uma equipe externa e independente, para qualquer funcionário de qualquer nível. Um novo protocolo de liderança, com avaliações que incluíam o time, não só os superiores, como fonte de feedback. E Patrícia Lemos como nova coordenadora do setor de atendimento, com efeito imediato. Patrícia ficou sem conseguir respirar por um segundo. Alguém ao lado dela colocou a mão no braço dela. Ela olhou para Marina com os olhos cheios de uma coisa que não tinha nome certo. Era gratidão, mas era mais do que isso. Era o reconhecimento de que alguém havia visto quem ela era de verdade, num momento em que era mais fácil não ver. A sala reagiu com um silêncio que valia mais do que qualquer aplauso. E então, Marina fez o que ninguém esperava. Ela olhou para a porta. Lara estava lá, de pé, no vão da porta entreaberta, como alguém que chegou e ficou sem saber se devia entrar. Ela havia chegado, havia escolhido aparecer, e aquele gesto simples, estar ali, sem cargo, sem armadura, sem a proteção de nenhum papel que ela pudesse representar, era o gesto mais difícil que ela havia feito em muito tempo. Marina disse com uma voz que chegou em cada canto da sala: "Entra, Lara!" O silêncio que se seguiu foi o mais denso de toda aquela manhã. As pessoas na sala se viraram, alguns com tensão, alguns com curiosidade, alguns com aquela contenção de quem não sabe o que sentir e prefere esperar para ver. Lara entrou, andou até um espaço vazio na lateral da sala e ficou de pé, com as mãos levemente unidas na frente do corpo. Ela não olhava para ninguém em específico, mas não olhava para o chão, e isso, para quem a conhecia, era diferente. Marina se virou para a mesa ao lado e pegou um papel dobrado. Ela o segurou por um segundo antes de falar. "Alguns dias atrás, alguém encontrou isso e me entregou." Ela olhou para Lara. "É seu." Lara reconheceu o papel antes mesmo de pegar. Era a carta. A que ela havia escrito sozinha na borda da cama, sem saber para quem, sem planejar que alguém lesse. As palavras que haviam saído sem parar naquela noite, sobre a chefe que ela jurou que nunca seria, sobre o medo antigo que havia se transformado em controle, sobre o momento em que ela havia olhado para aquela foto antiga e não reconhecido o caminho que tinha percorrido entre aquela jovem e a pessoa que era hoje. Ela pegou o papel com uma mão que não estava completamente firme. Marina disse para a sala inteira ouvir com uma voz que não tinha julgamento: "Eu li cada palavra dessa carta, e foi ela que me convenceu de que vale a pena acreditar que as pessoas são capazes de olhar para si mesmas de verdade, mesmo quando dói, especialmente quando dói." Lara ficou com os olhos fechados por um segundo só, mas todo mundo viu. Marina não estava terminando ali. Ela continuou com aquela firmeza tranquila que era a marca dela. "Isso não apaga o que aconteceu. As pessoas que foram afetadas merecem mais do que uma carta e uma reunião.
Elas merecem um ambiente diferente, e é isso que vai ser construído aqui a partir de agora, com ações concretas e não com promessas. Ela fez uma pausa. Mas eu acredito que reconstrução é possível, e eu acredito nisso não apesar do que vivi aqui, por causa do que vivi aqui. A sala ficou em silêncio por um momento longo. Foi Patrícia quem se levantou primeiro. Sem planejamento, sem combinar com ninguém. Ela simplesmente se levantou e ficou de pé. Algumas pessoas ao redor fizeram o mesmo, uma por uma, sem pressa. Rodrigo se levantou. Henrique, no canto, se levantou. Não era um aplauso ensaiado, era o gesto coletivo e espontâneo de pessoas que haviam ouvido algo verdadeiro e não sabiam fazer outra coisa senão reconhecer. Lara ficou sentada, com a carta nas mãos, com o peso real do que havia plantado e do que ainda teria que cultivar para que algo diferente crescesse no lugar. Ela não se levantou, e estava certo não ter se levantado. Havia coisas que precisavam de tempo. Havia trabalho que só ela poderia fazer, em silêncio, sem plateia. E ela sabia disso. Marina olhou para a sala uma última vez. Então, disse a frase final com a simplicidade de quem não precisa de efeito para que as palavras cheguem fundo. O que a gente constrói com medo dura enquanto o medo durar. O que a gente constrói com respeito, esse fica. Ela saiu pela mesma porta que havia entrado semanas antes, sem pressa, sem olhar para trás, com a mesma descrição do primeiro dia, mas agora todo mundo sabia quem ela era, e ninguém ali, naquela sala, naquele andar, naquele prédio, ia esquecer. Lá fora, o sol batia na fachada envidraçada da Vantage Solutions igual a todos os outros dias. A cidade seguia com o barulho de sempre. E dentro daquele lugar, algo havia mudado de um jeito que não tinha volta. Não porque alguém havia gritado, ou exigido, ou imposto, mas porque uma mulher havia entrado pela porta da frente, sem fazer barulho. Havia visto tudo, havia aguentado tudo, e havia escolhido construir em vez de destruir. Isso era quem ela era. Sempre tinha sido.